Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, estamos de volta para continuarmos aí o nosso debate sobre direito eleitoral, nesse curso de direito eleitoral material, né? Curso de direito eleitoral material, ou seja, as normas materiais eleitorais, as noções gerais sobre o direito eleitoral que nós estamos aí oferecendo para vocês aí, para lhes dar uma base boa para vocês conseguirem fazer aí as questões das provas que virão nos próximos concursos da Justiça Eleitoral, certo? Não tenho nenhuma dúvida que numa prova que venha acontecer no âmbito do TSE ou de um TRE, quem tiver assimilado bem os assuntos que nós aqui ministramos, já tem condições de fechar a prova, certo? A não ser que venha, e normalmente quando vem os editais, eles dividem, né, em direito eleitoral material e direito eleitoral processual. O nosso foco aqui é direito eleitoral material. Pelo menos desse assunto, os principais tópicos nós estamos conseguindo abordar com vocês e acredito que vamos vencer aí uma porcentagem relevante do seu futuro edital. É claro que isso é um exame de previsibilidade, né? um exercício de previsibilidade, e é claro que quando sair o edital, a gente vai ter que talvez fazer adaptações ou acrescentar alguns assuntos que porventura não tenham sido vistos aqui. Mas tudo que nós vimos aqui, não tenho nenhuma dúvida, cairá na sua prova, certo? E também o que nós vamos ver agora. Agora, nós veremos aí o assunto chamado cadastro eleitoral e alistamento eleitoral, só que com mais detalhes, com base na resolução nova do TSE, que está regulamentando a matéria. Beleza, pessoal? Então, sem maiores delongas, já vamos começar a compartilhar com vocês o nosso material de trabalho, certo? Para que a gente possa aí já ir assimilando esse conteúdo. Acredito que todos já estão vendo comigo. E esse capítulo 8, né? Eu inicio ele dando uma pequena introdução geral, né? Sobre o cadastro eleitoral, sobre a importância do alistamento eleitoral como sendo uma fase do processo eleitoral em sentido amplo, né? E aí eu vou rememorar vocês, né? O processo eleitoral, ele inicia a partir do alistamento eleitoral. Processo eleitoral no sentido amplo, essa expressão no sentido amplo. No alistamento eleitoral, nós vamos colocar no banco de dados da Justiça Eleitoral, que é chamado cadastro eleitoral, todos os eleitores que vão poder participar das eleições no mês de outubro, né? Então, o processo eleitoral começa com a fase chamada alistamento eleitoral, que nós vamos detalhar agora. Depois do alistamento eleitoral, que dura um bom tempo do ano, um longo intervalo do tempo do ano, nós temos a fase de convenções partidárias, que é onde os partidos vão escolher aqueles que vão ser candidatos, as formas de se coligarem. Beleza, então, alistamento, convenções partidárias. As convenções partidárias acontecem entre o dia 20 de julho e 5 de agosto do ano das eleições. Depois das convenções partidárias, nós temos a fase de registro de candidatura, que nós estudamos na aula passada, né? Que deve ser feito até o dia 15 de agosto do ano das eleições. Feito o registro de candidatura até o dia 15 de agosto, a partir do dia 16 de agosto, inicia-se o que nós chamamos de fase de campanha e de propaganda eleitoral propriamente dita. Então, a partir do dia 16 de agosto, inicia-se a propaganda eleitoral, outra fase do processo, onde os candidatos vão tentar se mostrar para os eleitores como sendo as melhores opções que estes têm para fazer as suas escolhas. Beleza, professor, beleza. E, dito isso, depois da fase de propaganda eleitoral, nós vamos ter a fase de eleições propriamente dita, né? O dia da eleição, onde os eleitores vão sair de casa para digitar o seu voto e confirmar no nosso sistema eletrônico de votação extremamente seguro e eficaz e eficiente. Depois da eleição, que se dá normalmente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e havendo segundo turno no último domingo de outubro, após a eleição, há o que nós chamamos de fase de apuração dos votos,
e totalização dos votos. Fase essa que hoje é feita, graças a Deus, em virtude da elevada tecnologia que nós temos no Brasil, é feita por meio eletrônico. Então, hoje em dia, no mesmo dia, a gente já sabe a totalização dos votos, via de regra, né? Final da noite ali, 10 da noite, 11 da noite, a gente já está sabendo quem ganhou as eleições em um país de dimensões continentais, como é o Brasil. Então, só por isso, eu acho que o brasileiro deveria valorizar mais a qualidade dessa tecnologia, que é nossa, né? E que até hoje tem se mostrado bastante eficiente. E vocês vão trabalhar com essa tecnologia e vocês conhecerão bem quando ingressarem na Justiça Eleitoral e certamente vão ser instrumentos de divulgação da elevada capacidade técnica, da honestidade do sistema, dos vários níveis de barreiras para fins de segurança do sistema, ou seja, da praticamente impossibilidade de burlação do sistema, a não ser, assim, se muitos erros acontecerem e todas essas barreiras, o que é bastante difícil, porque o processo é muito público, né? Altamente fiscalizável por várias pessoas, várias entidades de informática, da polícia, do Congresso, das Forças Armadas. Então, nós temos um sistema excelente. E aí sai esse resultado, depois desse resultado das eleições, os candidatos começam a ter que prestar as contas. É outra fase do processo eleitoral, prestação de contas dos candidatos. E depois que eles prestam as contas, a última etapa do processo eleitoral chama-se fase de diplomação dos eleitos. Certo? Fase de diplomação dos eleitos. A diplomação dos eleitos, ela fecha esse ciclo que nós chamamos de processo eleitoral em sentido amplo. Beleza? E aí, depois de diplomado o candidato, as outras fases, posse, né? Entrada em exercício, isso não diz mais respeito à competência da Justiça Eleitoral. Isso diz respeito à competência do parlamento, né, que é quem dá posse ao chefe do Poder Executivo. Então, se for no âmbito federal, Congresso Nacional, e se for no âmbito estadual, Assembleia Legislativa, e se for no âmbito municipal, Câmara Municipal. Então, o parlamento é que vai dar andamento às próximas etapas. A Justiça Eleitoral, ela vai até a fase da diplomação. E aí, feita a fase da diplomação, reinicia-se o ciclo, né? E, na verdade, até um pouco antes da fase de diplomação, já reinicia-se o ciclo, logo após a proclamação dos resultados, com cerca de 15 dias, é reaberto o cadastro eleitoral para se reiniciar a etapa de alistamento eleitoral, ou seja, de inclusão de novos eleitores no Cadastro Nacional de Eleitores, para que estes novos eleitores possam participar do próximo pleito. Esse é um resumo, certo? Daquilo que nós chamamos de processo eleitoral em sentido amplo. Beleza, professor. Então é isso que nós vamos estudar agora. Então, nesse capítulo, meus amigos, nós elaboramos um estudo sobre o cadastro e o alistamento eleitoral. E a principal fonte de estudo nossa, na hora de elaborar esse capítulo, foi a Constituição Federal, evidentemente, nossa norma maior, né, Carta Magna, onde tem regras lá sobre alistamento eleitoral, e também uma resolução do TSE importantíssima, que foi alterada em 2021, e que trouxe inúmeras inovações ao processo de alistamento eleitoral. E por ser nova, né, por ter alterado a resolução anterior, que era a resolução 21.538 de 2003, ou seja, durou aí quase durante 20 anos, por ter trazido algumas alterações, trazendo inovações tecnológicas, possibilidade de prestação de serviços eleitorais online, pela internet. Essa resolução eu vislumbro que cairá na sua prova, certo? Então, já estou adiantando um assunto, e caso o edital saia com ela dita, né, vocês já estarão saindo na frente de muitos candidatos, por já estarem tendo contato com ela, certo? É verdade que nós não vamos fazer uma aula de leitura da resolução, mas nós vamos falar dos principais tópicos dela, e aí vocês tendo o número delas, eu remeto a vocês depois, estudantes, para depois lê-la e tentar compreender a partir dos conceitos básicos e principais que nós vamos dar aqui nessa nossa aula. Beleza, professor, beleza. Também nós vamos usar, né, como fonte, evidentemente, do nosso estudo,
o Código Eleitoral, que é a principal lei eleitoral brasileira, junto com a Lei das Eleições, também uma lei muito importante, e eu usei pessoalmente, né, para fazer esse capítulo, o Manual de Rotinas Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que é um excelente manual que nós aqui do TRE do Rio Grande do Norte desenvolvemos, a equipe do nosso tribunal desenvolveu, que também detalha alguns procedimentos essenciais para que essa fase do processo se dê com êxito, tá certo? Então, mas aí eu usei de forma subsidiária, porque o manual de rotinas cartorárias do TRE não deverá cair na prova de concurso de vocês, só que eu tinha que fazer um material bem completo, e eu usei, e eu estou citando as fontes para ser honesto intelectualmente, né? Então eu usei algumas lições, né, que eu retirei lá do manual de rotinas cartorárias do TSE, do TRE, e estudando aí os créditos à equipe do TRE do Rio Grande do Norte. Beleza. Show de bola. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? Que as regras para o alistamento, sendo o alistamento a primeira fase do processo, é somente por meio do alistamento eleitoral, somente a partir da concretização desse alistamento eleitoral, feito pelo indivíduo brasileiro que atender os requisitos, é que o indivíduo, de fato, adquire o que nós chamamos de status civitatis, ou o status de cidadão. Antes de um indivíduo fazer o seu alistamento eleitoral, juridicamente, ele ainda não é um cidadão. Certo? Cidadão é uma palavra que nas provas de vocês, né, nas provas de direito constitucional, nas provas de direito eleitoral, ele tem um sentido técnico-jurídico. E ele engloba duas características que a pessoa deve ter para ser cidadã. Quais sejam? A pessoa tem que ser nacional, ou seja, tem que ser brasileira. Um cidadão brasileiro tem que ser brasileiro. Brasileiro nato ou naturalizado, mas tem que ser brasileiro. E, além disso, esse indivíduo, né, que é brasileiro, tem que estar alistado eleitoralmente. Ou seja, tem que estar na plenitude do gozo dos seus direitos políticos, os quais só são adquiridos, né, a partir do momento em que ele se qualifica e se inscreve como eleitor. Porque enquanto ele não fizer esse procedimento administrativo, ele não faz parte do colégio eleitoral e do corpo eleitoral de cidadãos do Brasil. Beleza, pessoal? Então, o status civitatis, ou seja, o status de cidadão, só se adquire juridicamente no Brasil após a realização do procedimento de alistamento eleitoral que nós vamos estudar agora. Beleza, professor? Legal, legal, muito bom. Estou me lembrando desses assuntos aí. E vejam, portanto, esse procedimento de alistamento eleitoral é como se ele fosse um requisito para o exercício de qualquer direito político, certo? Para o exercício de qualquer poder do povo, né? Porque nós aprendemos lá no artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único, que todo poder emana do povo. E esse poder que emana do povo, ele vai ser exercido pelos representantes eleitos desse povo. Certo? Ora, e quem é que vai organizar essas eleições? Como é que vai se dar esse procedimento de eleição dos representantes do povo, que vão manifestar, por meio dos seus mandatos, a vontade do povo no parlamento e no poder executivo? Veja, quem organiza isso é a Justiça Eleitoral, dentro do nosso sistema jurídico brasileiro, previsto na nossa Constituição. O órgão responsável por organizar todo o processo de escolha dos representantes do povo que vão exercer a soberania popular, representando esse povo, né, por meio dos seus mandatos, é o órgão que vocês vão ingressar quando passarem no concurso unificado do TSE ou dos respectivos TREs, porque é a Justiça Eleitoral
quem a Constituição deu o poder-dever, né? Deu a competência, deu a atribuição de organizar esse processo eleitoral, certo? As leis aprovadas no Congresso fixam requisitos para que a pessoa seja eleita, a Constituição fixa requisitos para que a pessoa seja eleita, que são chamadas condições de elegibilidade. As leis eleitorais criam as regras gerais de como deve ser organizado o pleito, quais os requisitos para ser candidato, tudo isso é fixado por leis. Mas quem vai concretizar essas leis é esse órgão aqui chamado Justiça Eleitoral, cuja organização nós já estudamos. E é, portanto, a Justiça Eleitoral quem cadastra todos os eleitores do Brasil. Nós temos um banco de dados bastante atualizado no Brasil. Talvez nós tenhamos, nós da Justiça Eleitoral, um dos melhores bancos de dados de todas as repartições públicas que há no Brasil, porque nós temos dados que vão desde pessoas que têm 16 anos até pessoas que votam aí aos 80, 90 anos, né? Tem gente que vai votar com 80 anos, apesar do voto ser facultativo a partir dos 70 anos, tem gente que exerce a cidadania e faz questão de exercer, o que é muito bom. A população brasileira tem que exercer a cidadania, tem que se manifestar por meio do voto, pois somente assim a gente vai lapidando e melhorando o nosso sistema democrático, mesmo que para isso, às vezes, a gente precise dar passos à frente e passos atrás, mas é assim que uma nação evolui, certo? Não participar do processo, principalmente as pessoas bem-intencionadas e honestas e que querem um país baseado em virtudes, não participar do processo é o que aqueles viciados desejam que os virtuosos façam, porque aí os viciados, né, os que não primam por bons valores, é que vão decidir que nortes e valores vão guiar aqueles que querem viver em cima da virtude, em cima da verdade, em cima do Estado de Direito, Estado de liberdades fundamentais. Então, é preciso a participação de todos. Eu sempre uso essa aula para dizer isso. Não podemos desistir, né, do nosso país e da nossa participação, porque nós temos responsabilidade, cada um de nós, pelo que está aí também, certo? Cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. Temos que chamar para nós. Somente assim é que o nosso país vai caminhar e evoluir, né, gradativamente ao longo da nossa história, beleza? E a Justiça Eleitoral é quem gerencia esse cadastro. Esse cadastro é muito bom. Esse cadastro tem várias informações de milhões de brasileiros, cerca de 140 milhões de brasileiros estão cadastrados na Justiça Eleitoral. Esse cadastro possui dados biográficos, nome do pai, nome da mãe, dados documentais, possui dados biométricos. Nosso cadastro já está bastante avançado no que toca à biometria de todos os brasileiros, e isso permite melhor planejamento da administração pública. Esses bancos de dados da Justiça podem ser compartilhados com outros órgãos da administração pública, desde que haja convênios entre o TSE e os outros órgãos da administração pública. Então, esse conhecimento por parte das instituições do Estado, de quantos brasileiros são, de quem são os brasileiros, eles são essenciais, né? Por meio de dados fidedignos e seguros, eles permitem que não haja, por exemplo, invisíveis no Brasil, né? Ou que, se houver, sejam poucos, porque os brasileiros todos têm que ser visualizados pelo Estado, até para que o Estado brasileiro possa implantar as políticas públicas que deseja implantar e que são vencedoras nas eleições. Então, é a Justiça Eleitoral quem faz isso, certo? Essa é a relevância da Justiça Eleitoral dentro do nosso desenho constitucional. É a Justiça, portanto, que cadastra os eleitores, que organiza as sessões eleitorais. Cada sessão eleitoral vai ter um número máximo de eleitores cadastrados, que distribui essas sessões eleitorais em locais de votação, na escola, na associação do bairro, na casa paroquial da igreja, na zona rural, numa escola na zona rural, certo? Essas sessões eleitorais,
que estão localizadas dentro de locais de votação. Esses locais de votação pertencem a uma zona eleitoral, né? Zona eleitoral que pode ser o tamanho de um município, ou ainda um tamanho maior do que um município, ou ainda um tamanho menor do que um município. Não há vinculação entre o tamanho da zona eleitoral e a circunscrição do município, não necessariamente. A zona eleitoral é uma divisão administrativa da Justiça Eleitoral, que é presidida por um juiz eleitoral, que nós já estudamos, né? Quem são os juízes eleitorais? Eles são provenientes do Tribunal de Justiça, são juízes togados, ou seja, que foram concursados para serem juízes de direito, mas que são designados e nomeados para exercer um mandato de até 2 anos, prorrogado por igual período, como regra, presidindo uma zona eleitoral, certo? Então, a zona eleitoral é presidida por um juiz. Beleza. E esse juiz, quem é a autoridade eleitoral que vai gerenciar todo o processo eleitoral numa eleição municipal e, em sendo uma eleição geral, como a presidência do processo da eleição geral é do TRE e como a presidência do processo de eleição presidencial é do TSE, no âmbito de uma eleição presidencial ou de uma eleição geral, o juiz eleitoral ele tem atividades meramente administrativas, organizatórias e executórias das instruções que vêm provenientes do TSE e dos TREs. Na eleição municipal, o juiz eleitoral é a autoridade, ele é a justiça eleitoral dentro daquela zona eleitoral, certo? Então, é ele quem tem que, por exemplo, deferir ou indeferir os requerimentos de alistamento eleitoral, deferir ou indeferir as transferências eleitorais, verificar se alguém tentou fazer um título eleitoral de forma fraudulenta. Isso tudo é competência do juiz eleitoral. Certo? Beleza, professor, beleza. Interessante. A Constituição Federal, a gente já estudou, inclusive, em aulas passadas, né? Prescreve no seu artigo 14 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei, aí ela continua. Esse princípio aqui, né, essa disposição da Constituição traz aí alguns princípios do direito eleitoral que nós já estudamos. E é o princípio de que o voto deve ser igual para todos, que o voto é universal, ou seja, não se deve haver tratamento discriminatório no que toca à titularidade do direito de sufrágio, ou seja, do direito de votar e ser votado, certo? Que o voto deve ser direto e secreto. Isso é uma prescrição constitucional, inclusive elevada à categoria de cláusula pétrea, certo? Que sequer pode ser abolida por emenda constitucional. Isso tudo, portanto, essa soberania popular e esse sufrágio universal vai ser exercido a partir de um trabalho que é feito no cadastro de eleitores, nessa fase chamada alistamento eleitoral, que é gerenciada pela Justiça Eleitoral, que é onde vocês vão trabalhar, se Deus quiser, daqui a 1 ano, no máximo. Beleza. Em consequência, para que as pessoas, a soberania popular possa ser exercida, né, é preciso habilitar as pessoas, ou seja, habilitar o povo, para que eles possam exercer essa soberania. E é essa habilitação, essa qualificação, essa inscrição que compõe, né, o que nós chamamos de alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, meus amigos, é a forma de efetuar a inclusão de cada brasileiro apto a exercer o sufrágio dentro do banco de dados da Justiça Eleitoral, que é chamado esse banco de dados de Cadastro Nacional de Eleitores. Beleza? Compreendendo a sequência do raciocínio, né? Show de bola. A Constituição, ela tem algumas regras, né, sobre o alistamento. Ela diz o seguinte, que o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, na prova de vocês, eles vão lhe fazer uma pegadinha. Eles vão botar assim na prova de vocês.
O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros maiores de 18 anos. Você lê isso rápido, você diz, opa, é exatamente o que está na Constituição. Não é. Porque na Constituição fala, o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos. Ou seja, se for alguém maior de 18 anos, que seja analfabeto, ou que tenha mais do que 70, o voto para ele não é obrigatório, e nem o alistamento. Então, o alistamento e o voto não são obrigatórios para todos os brasileiros maiores de 18 anos. Só que eles colocam essas pegadinhas nas provas, tá certo? Lamentavelmente, eu acho que é um jeito bastante equivocado de fazer recrutamento de pessoal e de fazer seleção, mas essas pegadinhas caem e muita gente boa, muitas vezes, fica por causa de uma pegadinha dessa. Mesmo sabendo da matéria, não atenta para esse todos os brasileiros e acaba errando. Então, fiquemos atentos aí nas pegadinhas que virão nas provas de vocês. Beleza? Show de bola, professor, show de bola. Entendi. Além disso, né, a Constituição também tem algumas regras que vedam o exercício de direitos políticos. Né? A Constituição diz que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Isso. Ora, um estrangeiro não poderá se alistar no Brasil porque isso tem a ver com a nossa soberania nacional. Se os estrangeiros pudessem votar no Brasil, meus amigos, a China tem 1 bilhão de habitantes. Eu não tenho nenhuma dúvida que ela iria mandar para cá 200 milhões de chineses para se alistarem aqui no Brasil, e com 200 milhões de chineses do Partido Comunista, eles venceriam qualquer eleição aqui no Brasil. E nós deixaríamos de ser uma democracia, certo? E um país soberano. Então, o estrangeiro ele não pode exercer o voto no Brasil, né? Porque isso tem a ver com a nossa soberania nacional. Beleza? Eles não podem nem se alistar, né, como eleitores, ou seja, eles não podem nem se alistar, quanto mais ser candidato, já que o alistamento é requisito para que ele possa adquirir direitos políticos e, portanto, ser elegível. Então, eles não podem sequer se alistar. Professor, e esse conscrito é quem? O conscrito é aquele indivíduo jovem, normalmente jovem, mas não necessariamente jovem, que está prestando serviço militar obrigatório. Porque é possível que pessoas com mais de 18 anos venham prestar o serviço militar obrigatório já mais velhos, né? Normalmente, os alunos que fazem medicina, quando eles passam no vestibular, eles vão se apresentar no Exército aos 18 anos, e o Exército fala assim para eles, olha, você não vai prestar o seu serviço militar obrigatório agora não, vá fazer a sua faculdade. Quando você acabar, você volta para prestar 1 ano aqui de serviço militar obrigatório como médico. E é isso que acontece. Pois não, doutora Carol? Essa concessão é só para aluno de medicina, é? Não, é no interesse do Exército, né? Eu vejo muito isso com os alunos de medicina, porque é o interesse do Exército ter profissionais médicos, né, a baixo custo, né? Mas eu vejo muito mais com alunos de medicina. É uma questão de conveniência e conveniência e oportunidade das próprias Forças Armadas, né? Eles adiam a prestação do serviço militar obrigatório do jovem, que é recém-empossado médico, empossado não, aprovado, né, na universidade, para que ele faça a sua faculdade e depois ele venha prestar o serviço militar obrigatório dele durante 1 ano. Na verdade, são cerca de 10 meses, certo? Com isso, eles diminuem a necessidade de contratação, né, de médicos de carreira, não é isso? Que é mais caro, certo? Mais caro, inclusive, para nós, cidadãos, que pagamos isso pelos nossos tributos, né? Beleza? Estratégia deles. Show de bola. Então, o serviço militar obrigatório, desde já, fiquem atentos. A provinha podia fazer uma pegadinha, dizendo assim, serão os conscritos os jovens de 18 anos, só podem ser conscritos os jovens de 18 a 19 anos que estão prestando serviço como recrutas. Não, né? Não necessariamente. Pode ser alguém mais velho, certo? Que teve adiado o seu período de prestação de serviço militar obrigatório. Beleza, beleza. Por fim, quanto aos direitos políticos, que são requisitos para o exercício de vários outros direitos civis, vejam, os direitos políticos, eles são requisitos
para o exercício de vários outros direitos civis, vários outros. Por exemplo, se vocês passarem no concurso do TSE, e eu tenho fé que vocês vão passar, vocês só vão poder assumir o cargo se vocês estiverem quite com as obrigações eleitorais. Ou seja, vocês têm que estar quite com os seus direitos políticos, porque os direitos políticos são requisitos para o exercício de outros direitos civis, como, por exemplo, assumir um cargo público. Ou, por exemplo, fazer uma piada infame, professor. Como é? Deixa eu fazer uma piada infame. A não ser que sejamos estudantes de medicina. Pois é verdade. Mas estudante de medicina, também se quiser assumir um cargo público, ele precisará estar quite com as suas obrigações eleitorais. Certo? Ele precisará estar quite com as suas obrigações eleitorais. Justo. Então, justo. Na verdade, isso é para todos, né? Isso é para todos. A única diferença em relação à questão dos alunos de medicina em relação à conscrição é que eles não precisam prestar o seu serviço aos 18 anos. Eles prestarão serviço militar obrigatório após os 18 anos. Muitas vezes, eu vejo acontecer muito, certo? Beleza. Então, por fim, quanto aos direitos políticos, que são requisitos para o exercício de outros direitos civis, a Constituição, ainda protegendo esses direitos, veda a cassação dos direitos políticos. Há uma vedação da Constituição da cassação dos direitos políticos, porque já houve períodos de tirania, né, de despotismo aqui no Brasil, em que se cassavam direitos políticos de alguns agentes políticos do Brasil. Isso é vedado pela nossa Constituição. Os direitos políticos hoje eles têm hierarquia de direitos fundamentais, portanto, são cláusulas pétreas, são direitos fundamentais de primeira dimensão e é vedado a sua cassação. É permitida a sua perda ou a sua suspensão, mas a cassação é vedada, certo? E quando é que o indivíduo pode perder os seus direitos políticos? Bem, se ele era um brasileiro naturalizado, ou seja, ele era um brasileiro naturalizado, né? E ele perde a sua naturalização, ele tem cancelada a sua naturalização por uma sentença transitada em julgado, isso vai resultar na perda dos direitos políticos. Por quê, professor? Ora, porque o indivíduo que é brasileiro naturalizado, que tem a sua naturalização cancelada, ele volta a ser o quê? Estrangeiro. Né? E o estrangeiro não pode ter direitos políticos dentro do Brasil. Beleza? Então, é causa de perda dos direitos políticos. Beleza. A incapacidade civil absoluta está lá prevista na Constituição. Hoje em dia, na prática, não existe mais a possibilidade de se suspender os direitos políticos de alguém em virtude da sua incapacidade civil absoluta, na medida em que o Código Civil sofreu uma mudança, conforme nós vimos, e os únicos incapazes, absolutamente, hoje em dia, são os menores de 16 anos. E como ninguém pode tirar um título, né? Ninguém pode ser eleitor, né? Antes dos 16 anos, então essa possibilidade que foi prevista na Constituição não está mais, eu diria, produzindo efeitos na prática, em virtude do pacto, do Tratado de Proteção das Pessoas com Deficiência, né? Que foi introjetado no Brasil com força de emenda constitucional e que, inclusive, resultou na mudança do Código Civil, excluindo, né, a possibilidade de se decretar a incapacidade civil absoluta de alguém maior de 18 anos, por exemplo. Né? Hoje em dia só existe a possibilidade de se decretar a incapacidade civil relativa, mas absoluta não é mais permitida pelo Código Civil, que é onde está o regramento, né, sobre as capacidades. Né? Então, antes, quando era permitido se decretar a incapacidade civil absoluta, essa incapacidade civil absoluta gerava o que nós chamamos de suspensão dos direitos políticos. Ou seja, enquanto a pessoa se encontrasse numa situação de incapacidade civil absoluta, ela tinha os direitos políticos dela suspensos. Mas na prática, hoje em dia isso não acontece mais, mas é bom saber, porque vai cair na sua prova. Certo? Beleza, professor.
Outra situação que gera suspensão dos direitos políticos, a gente até já falou disso hoje, é a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Então, a pessoa que é condenada criminalmente, por qualquer crime, inclusive crime de menor potencial ofensivo, ela terá os seus direitos políticos suspensos, enquanto estiver durando a sentença que a condenou, ou seja, enquanto estiver cumprindo a sua pena. Finalizado o cumprimento da sua pena, extinta a sua punibilidade, ela vai restabelecer os seus direitos políticos, exceto, ela vai restabelecer plenamente os seus direitos políticos, exceto se o crime que ela cometeu for um dos crimes que está previsto na lei da ficha limpa, que aí ela só vai conseguir restabelecer a sua capacidade eleitoral ativa. A sua capacidade eleitoral passiva permanecerá limitada por mais 8 anos, conforme nós vimos ao estudarmos a lei da ficha limpa. Beleza, professor? Beleza. Outra situação que, inclusive, gera debate na doutrina, se trata de causa de perda dos direitos políticos ou causa de suspensão dos direitos políticos, é esse inciso 4 aí, ó. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Então, imagine que o jovem é chamado para prestar o serviço militar obrigatório e ele se nega a cumprir esse serviço militar obrigatório. Ele pode até se negar em virtude da escusa de consciência, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º, né? Todavia, ele precisará cumprir a prestação alternativa, que é prevista em lei. Senão, ele vai ficar com os direitos políticos dele o quê? Perdidos ou suspensos. Há uma briga doutrinária sobre isso. Há autores que dizem que isso é causa de perda dos direitos políticos. E há outros que dizem que é causa de suspensão, porque enquanto ele não cumprir, ele não pode exercer os direitos. Mas se ele cumprir, restabelece-se. Então, não seria uma perda por isso. Para fins de prova, professor. Para fins de prova, meus amigos, é um debate difícil. Eu opinaria por responder como sendo uma causa de perda, certo? Porque eu já vi alguns autores de nomeada falando sobre isso. Mas, normalmente, eles não vão nesse inciso, não, certo? Eles vão nos outros. A doutora Iana está me fazendo aqui uma pergunta. Professor, não se declara mais a incapacidade absoluta por questão de ser absoluta só os menores de 16 anos? Exatamente. Né? Hoje em dia, só existem incapazes absolutamente aqueles que são menores de 16 anos, tá bom? O artigo 3º, que definia outras hipóteses, ele foi alterado, né, em 2015. O número da lei eu não me recordo agora, mas para obedecer ao Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi introjetado no Brasil, que protegiu os interesses das pessoas com deficiência. E havia alguns termos lá no Código Civil, outrora, que para alguns feria a dignidade das pessoas deficientes, porque dizia, por exemplo, que os loucos, exatamente, Lei 13 e 146, os loucos, os que são incapazes de discernir por completo, de se determinar sobre essa capacidade mental, né? Os deficientes mentais, essas expressões não são muito politicamente corretas, e aí foram retiradas do Código Civil e foram proibidas foram revogadas, né? Revogadas, como sendo causas de decretação da incapacidade absoluta, certo? Não existe mais. Só existe incapacidade absoluta dos menores de 16 anos. As outras todas previstas no artigo 4º do Código Civil são situações de incapacidade relativa. Beleza. E, por último, né, o que também pode gerar a suspensão dos direitos políticos é a improbidade administrativa, né? O indivíduo que foi condenado por improbidade administrativa. E gera o quê, professor? Gera suspensão dos direitos políticos. Se for uma improbidade administrativa processada e julgada nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Show de bola, professor. Tranquilo. Questãozinha até fácil aí. Agora vamos continuar agora a entender melhor as operações do cadastro eleitoral, né?
essa expressão cadastro eleitoral, vocês têm que ter em mente que ela significa o banco de dados, certo? Que a Justiça Eleitoral tem, onde estão inscritos todos os eleitores do Brasil. Cadastro eleitoral, que inclusive a gente chama tecnicamente de Cadastro Nacional de Eleitores. É um cadastro que é gerenciado pelo TSE, por meio de um sistema chamado ELO, sistema ELO, e nele é onde nós inserimos todos os novos eleitores que vão alcançando os requisitos para se inscreverem como eleitores, e também excluindo todos os eleitores que, porventura, vão tendo aí, por exemplo, morrendo, né? O indivíduo faleceu, aí a gente cancela o título dele. O indivíduo teve o cancelamento da sua naturalização. Aí o TSE lança lá um comando de perda de direitos políticos. O indivíduo teve uma condenação criminal transitada em julgado. E aí nós vamos lá no cadastro, fazemos um registro lá de que ele está com os direitos políticos suspensos, e assim por diante. O indivíduo é conscrito, a gente lança lá no sistema que ele está com os direitos políticos suspensos, beleza? Então, é o cadastro eleitoral que permite, né, a prestação de vários serviços eleitorais, e os principais são esses três aqui: o alistamento eleitoral, a revisão eleitoral e a transferência. O alistamento, meus amigos, é um nome técnico de uma operação que a gente faz no sistema, de inclusão de um novo eleitor no sistema, no banco de dados. Chama-se alistamento eleitoral. É a inclusão de um novo eleitor no sistema. Como, professor, se faz essa inclusão? O eleitor comparece ao cartório, apresenta a documentação que nós vamos ver aqui, que é exigida pela lei, nós analisamos a documentação, preenchemos um formulário cujo nome é Requerimento de Alistamento Eleitoral. Após conferir esses dados e conferir os documentos, coletamos as biometrias, hoje em dia, dos eleitores, dos 10 dedos, todas as digitais dos 10 dedos, batemos uma foto dele, do rosto dele, e ainda coletamos a assinatura dele, rubrica, em uma plataformazinha, né, de reconhecimento de escrita, tipo uma mesa digitalizadora. Isso tudo fica no nosso banco de dados. Quando o eleitor faz isso, acabou de fazer essa operação, ele já recebe o título dele na hora, vai para casa com seu título, e os dados dele são enviados para o TSE incluir no Cadastro Nacional de Eleitores. Essa é a operação de alistamento eleitoral. Beleza, professor, beleza. E outras operações que tem lá? O senhor falou essa revisão aí. O que é isso, professor? Revisão eleitoral é outra operação do cadastro que engloba a tarefa de nós fazermos uma atualização nos dados cadastrais do eleitor. Imagine que a doutora Isabel Bento casou-se e adicionou o nome do seu marido, né? Após contrair núpcias. Beleza. Doutora Isabel Bento vai ao cartório, ou ela pode, hoje em dia, inclusive, fazer isso online, eletronicamente, caso ela já tenha coletado seus dados biométricos a primeira vez quando fez o seu alistamento, né? Se ela tiver coletado já os dados biométricos no banco de dados da Justiça Eleitoral, nós oferecemos esse serviço online. O eleitor entra no site do TSE e preenche o próprio eleitor um formulário eletrônico em que promove a alteração dos seus dados cadastrais, escolhendo a operação de revisão. Show de bola, professor. Beleza. E aí ela muda lá e bota o nome dela de casada. Ou, se ela tivesse divorciado, tira o nome de casada, né? Ou outros casos. Mudou de gênero, né? Ela tinha lá cadastrado no sistema um gênero masculino, mas ela decidiu, por algum motivo, né, psicológico, psiquiátrico, que ela não se identificava com o gênero dela, e aí ela vai procurar fazer uma revisão eleitoral atualizando essa sua situação de gênero, certo? A legislação eleitoral e a resolução do TSE mais recente autoriza isso, por meio de um procedimento chamado de revisão. Portanto, revisão é a operação que permite atualizações dos dados cadastrais. Alistamento é uma vez só que você faz, como regra, né? E você vai criar a sua primeira inscrição eleitoral.
criada a sua inscrição eleitoral, coletado os seus dados biométricos, todas as outras operações que você vai fazer serão ou atualização dos dados cadastrais ou transferência, caso você mude de um município para outro. Então, a transferência também é uma operação no cadastro eleitoral. Ela é utilizada para aquele eleitor que mudou de domicílio. Mudou de domicílio com a alteração do município de domicílio. Certo? Não apenas mudou de endereço. Não, eu moro em João Pessoa, em Cabo Branco, e agora eu vou morar no conjunto dos bancários. Não existe esse? Aí em João Pessoa, acho que existe. Né? Aí o que é que acontece? Não é tudo João Pessoa? É. Ora, não houve transferência eleitoral aí. Porque você fez uma mudança de endereço dentro do mesmo município. Então, você pode ir até o cartório para fazer uma revisão, que é uma atualização do seu endereço. Beleza. Mas se você precisar mudar de um município para outro, a operação se chama transferência eleitoral. E também, hoje em dia, é permitida pela internet. Beleza, professor. Essas operações, todas elas, serão efetuadas em todo o território nacional, em conformidade com as disposições legais, as quais serão editadas com a observância de algumas diretrizes que foram fixadas pelo TSE. Que diretrizes são essas? Modernização, desburocratização da gestão do cadastro eleitoral e dos serviços que lhe forem correlatos. Conformidade do tratamento de dados com os princípios e regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Preservação e facilitação do exercício da cidadania por pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital. E expansão e especialização dos serviços eleitorais com vistas ao adequado atendimento a pessoas com deficiência e outros grupos socialmente vulneráveis ou minorizados. Então, essas são as diretrizes que estão lá na resolução do TSE que devem guiar, né, a distribuição dos serviços eleitorais, como alistamento, revisão, transferência. Certo? Show de bola, professor, show de bola. Fácil. O atendimento dos eleitores será realizado no cartório eleitoral, ele pode ir presencialmente ou em centrais de atendimento. Muitas vezes, a Justiça Eleitoral, para fins de melhor atender o eleitorado, distribui centrais de atendimento dentro dos seus municípios, ou ainda, hoje em dia, por meio da própria internet, a depender do serviço, né? Porque se for um serviço de alistamento eleitoral, em que o indivíduo ainda não tem coletado as suas biometrias, aí ele terá que ir pessoalmente coletar esses dados. Certo? Uma coisa importante, professor. O alistamento eleitoral, professor, alguém pode fazer o alistamento por outrem. Tipo, a doutora Carol tem um filho dela de 16 anos, por exemplo, e quer ir lá no cartório fazer o alistamento eleitoral do filho dela. Não pode. Certo? O alistamento eleitoral é um ato personalíssimo. Então, quem tem que ir fazer esse cadastro, esse alistamento eleitoral, é a própria pessoa. Por quê? Porque nós vamos coletar dados biométricos da própria pessoa. Nós vamos preencher os dados, coletar dados, bater fotos. Então, nesse sentido, o alistamento eleitoral ele é um ato personalíssimo. Pois não, doutora Carol? No caso de uma pessoa com 16 anos, eu sei que vai por causa dessas características todas que o senhor falou, desses protocolos todos, mas uma pessoa de 16 anos tem que ir acompanhado, né, professor? Não precisa ir acompanhado. Pode ir sozinho, certo? É igual como ele vai votar. Ele vai votar sozinho. A mãe não pode nem entrar na cabina com ele, certo? É uma capacidade eleitoral dada pela própria Constituição a esses menores, beleza? Que não os emancipa, né, para fins civis, mas para fins eleitorais ele pode ir sozinho. Ele é quem responde as perguntas. Uma situação muito, muito específica, né, professor? Muito específica, certo? Esse ato é realizado por ele com plena capacidade, não no sentido de capacidade civil, certo? Mas no sentido de capacidade eleitoral, porque veio direto da Constituição essa prerrogativa dos menores com 16 anos procurarem um cartório
e fazer o seu título. Inclusive, o TSE inovou, permitindo que até mesmo menores que ainda não têm nem 16 anos, mas que vão completar 16 anos dentro de um ano eleitoral, ou seja, já com 15 anos, eles já podem procurar o cartório e fazer o seu título. A resolução do TSE que nós estamos estudando trouxe essa inovação. Pode falar, doutora Carol. Inclusive, a decisão de não se alistar, né? Esses de 16 anos por diante. Isso, veja, não se alistar eleitoralmente, como eles têm 16 anos e o voto e o alistamento para eles é facultativo, ele vai se quiser, certo? Agora, a partir dos 18 anos, se ele for alfabetizado, aí ele tem que ir fazer o cadastro eleitoral dele, o alistamento eleitoral dele, certo? Beleza? Mas enquanto o voto for facultativo e o alistamento é facultativo também. Entre 16 e 17, ninguém pode obrigá-lo, não. Você vai, cabra, meu cabra de pé, pega pela orelha e leva o menino para fazer o título. Não pode. Se chegar lá, o cartório não é obrigado a fazer e vai dizer, olha, senhor, o ato é personalíssimo do seu filho, certo? Tudo bem que essa criança vai levar uma pizza quando chegar em casa. Mas, em tese, não poderia acontecer, tá bom? Beleza, beleza. O cadastro eleitoral, meus amigos, ele tem informações bastante atualizadas, como eu disse, é um cadastro muito bom. Alguns dizem, e eu acredito, que é um cadastro, inclusive, melhor que o da Receita Federal, porque ele justamente pega pessoas a partir de 16 anos. E a Receita, normalmente, começa a se preocupar com a gente somente quando a gente começa a ganhar dinheiro, né? E, geralmente, com 16 anos, a gente ainda não está ganhando dinheiro. Então, a Receita tem um banco muito bom, a Polícia Federal tem um banco muito bom, o INSS tem um banco muito bom, mas o da Justiça Eleitoral, aparentemente, é um dos melhores. Inclusive, talvez tenha sido por isso que, quando se fixou a ideia de se criar um documento nacional de identificação, DNI, não sei se vocês já ouviram falar, a ideia era que desse-se essa competência também para a Justiça Eleitoral fazer esse atendimento, já que ela está bastante vascularizada, diríamos assim, dentro do território brasileiro, e ela tem know-how em atendimento de eleitores e inclusão, né, de dados biométricos, né, de dados biográficos desses eleitores. Então, no primeiro momento, se definiu que a Justiça Eleitoral teria um papel relevantíssimo nessa tarefa, mas que até agora ainda não foi efetivado. Doutora Carol, pode perguntar. Professor, mesmo eu sendo uma trabalhadora do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência, a gente tem uma cruza de dados, né? INSS, com o CAD único, que é o cadastramento único. Agora me veio à mente, só agora me veio à mente, quando uma política precisa do banco de dados da outra, tipo assim, o SUAS precisa do banco de dados do INSS para a questão do BPC, por exemplo. Se o INSS ou a política do SUAS ou alguma coisa precisar do banco de dados da Justiça Eleitoral, vai ter acesso? Ou só com alguma determinação, ou uma ordem judicial, uma liberação, alguma coisa assim, sabe dizer? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, como o nosso banco de dados tem dados, diríamos assim, íntimos, né, como o nome do pai, nome da mãe, gênero, esses dados, eles não podem ser disponibilizados facilmente. Assim, é preciso uma formalidade, né? É preciso uma requisição. Porque o nosso também, inclusive, para concessão de benefício, entendeu? Para concessão de benefício, BPC, ou tutela, ou coisa com idoso, adoção, essas coisas. Por isso que agora me veio à mente, já que o do TRE é tão completo. Mas seria possível acessar através de uma solicitação, de uma determinação. Formal. Isso, entendeu? A autoridade competente solicita ao juiz eleitoral a informação, o juiz aprecia e devolve a informação para a autoridade competente. Mas isso é feito de forma pontual. Para isso ser feito de forma ampla e restrita, é preciso um convênio, né, entre o TSE, autorizando o seu banco de dados ser acessado por outras instituições, em virtude de que há alguns dados sigilosos, e isso tem que ser feito de acordo
com a Lei Geral de Proteção de Dados para que não haja vazamentos indevidos, né, dos dados das pessoas, tá certo? Beleza. Show de bola. O atendimento, viu, meus amigos, presencial para a realização das operações no cadastro eleitoral. Que operações, professor? Alistamento, revisão, transferência, segunda via, e das atividades que lhes sejam correlatas, inclusive para a coleta de dados biométricos nos serviços ordinários ou de revisão do eleitorado, teve uma alteração, certo? Poderá ser realizado por pessoal contratado em caráter excepcional e temporário. Então, é possível a terceirização desse serviço de atendimento presencial, certo? Mas essa terceirização, se for ser realizada em algum momento, ela deve ser supervisionada por pessoa servidora do quadro da Justiça Eleitoral ou por servidor requisitado ordinariamente ou extraordinariamente. Ou seja, é possível que a Justiça Eleitoral, na realização dessas tarefas de atendimento, contrate pessoal temporário para trabalhar com isso, certo? Para atender ao público, coletar dados biométricos, isso é permitido. Só que se esse trabalho for ser feito por pessoas terceirizadas, né, isso deverá ser supervisionado ou por servidores de carreira, que serão vocês, né, quando passarem no concurso, ou por servidores que são requisitados de outros órgãos da administração pública e prestam serviços à Justiça Eleitoral, na medida em que os órgãos da administração pública podem ter os seus servidores requisitados sazonalmente, em virtude de um aumento pontual da demanda de serviços eleitorais, na medida em que a demanda dos serviços eleitorais ela varia, né, de tempos em tempos. Há momentos em que nós temos uma demanda gigantesca, num curto intervalo de tempo, e aí, depois que passa esses picos, né, aí a demanda volta diríamos assim, a um gráfico ordinário, né, um gráfico relevante. Então, nós não precisamos, a todo momento, ter um quadro de muitas pessoas. O nosso quadro varia a depender dessa demanda de pessoal, a depender da demanda de serviços, certo? E aí a Justiça Eleitoral pode requisitar servidores públicos de outros órgãos. Por exemplo, eu tenho trabalhando comigo servidores da UFRN, do IFRN, da Prefeitura Municipal, do Estado do Rio Grande do Norte. São pessoas que vêm requisitadas, ou seja, não é nem um pedido, é uma requisição. Quando a Justiça Eleitoral requisita um servidor, o órgão que cede o servidor não tem opção, tem que ceder. E sabe quem fica pagando o salário desse servidor? O órgão de origem dele, certo? Porque é uma prerrogativa da Justiça Eleitoral em virtude da relevância que ela tem dentro do ordenamento constitucional e da própria sua natureza, né, de incremento de demandas de trabalho sazonais. Beleza, professor, beleza, tranquilo. Eu já disse isso, mas aí vamos continuar na nossa postura aqui, só para a gente ter uma noção, ó. No atendimento durante o serviço ordinário, o alistamento, que é uma operação, a revisão, a transferência eleitoral, ou durante a revisão do eleitorado. O que é a revisão do eleitorado? É um instituto que é utilizado pela Justiça Eleitoral para corrigir, né, e equilibrar o eleitorado de uma região de acordo com a sua população. Porque, às vezes, meus amigos, é muito comum de que no município X, muitas vezes, haja mais eleitores do que cidadãos, certo? Quando isso é notado pela Justiça Eleitoral, é permitido a realização do que nós chamamos de revisão do eleitorado. Por quê? Isso quer dizer o seguinte, ora, se no município tem mais eleitores do que cidadãos que lá residem, né, efetivamente, moradores, tem alguma coisa errada aí. Tem gente que está transferindo o título para lá, é um indício de fraude, né? Sem ter vínculo nenhum com aquele município. E aí a Justiça Eleitoral faz um grande chamamento público em um processo que nós chamamos de revisão do eleitorado. E aí chama todos os eleitores daquele município para fazer um recadastramento, né? Que a gente chama vulgarmente de recadastramento, mas na verdade é uma revisão do eleitorado. Isso aconteceu em todo o Brasil
praticamente, quando nós estávamos fazendo o nosso banco de dados, receber os dados biométricos dos eleitores. Não sei se vocês chegaram a participar e irem, né, serem chamados para ir a um respectivo posto de atendimento e coletar suas biometrias, porque até por volta ali de 2010, 2011, 2013, aqui no Rio Grande do Norte começou mais ou menos em 2012, 2013, o recadastramento biométrico. Até ali ninguém tinha dados biométricos, eram só dados biográficos, né? Você votava com a sua identidade e o seu título. Hoje em dia você tem dados biométricos. Isso deu um pouco mais de segurança ao processo eleitoral, tá certo? Então aí nós temos essa possibilidade de revisão do eleitorado, certo? Então essas operações aí, nessas operações, serão coletados dados biométricos mediante a inclusão de impressões digitais dos 10 dedos, ressalvada a impossibilidade física. Imagine que alguém tem um dedo amputado, né? Aí você só vai coletar dos 9 dedos. Além disso, você coleta fotografia, você coleta, que mais? Assinatura digitalizada da pessoa, tá certo? Tudo isso para compor o conjunto de dados biométricos que a justiça terá daquele eleitor. Beleza. Nas operações de revisão, transferência e segunda via, será dispensada a coleta de dados biométricos da pessoa que já esteja digitalmente identificada, desde que satisfeitos os requisitos de qualidade exigidos e que a última coleta não tenha sido feita há mais de 10 anos. Isso pode cair na sua prova, certo? Então, vamos supor, você fez o seu título quando tinha 18 anos. Aí você coletou seus dados biométricos. Beleza, aí depois você passa no concurso, você já está com 28 anos, passou no TSE, 29 anos, vai trabalhar na Justiça Eleitoral. Aí, você, normalmente, se for fazer uma transferência do seu título, uma revisão, que é uma atualização dos dados cadastrais, em regra, se você já tem os dados biométricos, você não precisa coletar de novo. Mas se os seus dados biométricos estão com qualidade ruim, foi coletado numa época e na hora que foi processado a qualidade não ficou boa da foto ou da digital, você vai ser chamado, né? Quando você tentar fazer pela internet essa atualização, essa revisão ou essa transferência, o próprio sistema vai dizer assim, olha, doutora Carol, você que passou para o TSE e vai trabalhar agora em Brasília, os seus dados biométricos estão com a qualidade insatisfatória. A senhora, para transferir o seu título, vai ter que ir no cartório recoletar os seus dados biométricos. Você vai ter que ir lá presencialmente. Mas se tudo tiver ok, você faz tudo pela internet hoje em dia. Certo? Ou se você tem, né, coletas muito antigas, com mais de 10 anos. Então, fiquem atentos, porque pode ser uma questão. Eles vão colocar lá mais do que 15 anos, mais do que 5 anos. E a legislação fala em 10 anos. Certo? Que aí haveria uma imposição de recoleta desses dados biométricos, tá certo? Caso a pessoa vá fazer alguma operação no cadastro eleitoral. Beleza, professor, beleza. Coisa importante, ó. Atente-se que o exercício do voto não será impedido em razão de eventual defeito ou não recepção dos arquivos de impressões digitais, fotografia, ou assinatura digitalizada no banco de dados da Justiça Eleitoral, devendo-se, quando possível, convocar o eleitor ou a eleitora para a regularização das pendências verificadas. Então, às vezes, o eleitor, ele chega ali no final do prazo do alistamento, ali pelo voto do mês de maio, final de abril, mês de maio, para fazer o seu título, né? Na medida em que o cadastro ele tem que ficar fechado, entre os 150 dias antes da eleição, ele é fechado, certo? Ninguém pode mais ser incluído no cadastro eleitoral a partir do 150º, 50º dia antes da eleição. Beleza. Aí, esse indivíduo vai lá, faz o título dele nos últimos dias. Não ficou boa a biometria dele. Não ficou boa. A qualidade da foto ficou ruim, as digitais não ficaram bem regularizadas. Ele pode ser impedido de votar? Não. Se os dados biográficos dele estiverem ok, se ele tiver recebido o título dele, ele vai poder votar normalmente. Só que ele vai ter que comprovar a sua identidade, provavelmente, na hora de votar, com o seu título e a sua identidade. E aí, lá no caderno de votação, vai haver uma observação lá,
no caderno de votação, dizendo que, por exemplo, a fotografia dele está indisponível. Isso é uma indicação para que depois da eleição, ou seja, quando ele votar, normalmente, depois da eleição, ele procure o cartório para refazer essa coleta biométrica e tentar obter dados biométricos com qualidade satisfatória. Pois não, doutora Carol, pode perguntar. Ô, professor, eu me perdi na questão de quantos dias antes? Quantos dias? Não. Sim. Sim. É o seguinte, ó, o cadastro eleitoral, ele tem que ser fechado em até 150 dias antes da eleição. O que é que isso quer dizer? Que as operações de alistamento, revisão eleitoral e transferência só podem ser realizadas no ano eleitoral até o 150º, 51º dia antes do fechamento do cadastro. Porque 150 dias antes da eleição, até após a proclamação dos resultados e a divulgação dos resultados, o cadastro eleitoral fica fechado. Porque é preciso se fazer um tratamento nesses dados de todo o Brasil, para depois distribuir ele em todas as urnas eletrônicas, para que as pessoas possam chegar lá no dia da votação, né, e terem a sua digital reconhecida, e a urna ter lá o seu nome, como eleitor daquela sessão, né? Então, a lei fixou esse prazo de 150 dias antes da eleição como sendo o prazo necessário para o fechamento do cadastro. Esse fechamento do cadastro só acontece nos anos eleitorais, certo? Nos anos eleitorais há um fechamento do cadastro. E o prazo para fazer o título vai até, geralmente, a primeira semana de maio, né? Porque como a eleição acontece no primeiro domingo de outubro, do ano das eleições, aí você tem que contar 150 dias para trás, sendo este o dia em que o cadastro será fechado. Beleza? Show de bola. E aí, quando houver alguma falha nos dados biométricos do eleitor, ele não pode ser impedido de votar, né? Deve-se tentar garantir o exercício do voto dele, certo? Mas aí como é que ele vai comprovar a identidade dele, professor, se a digital dele não foi reconhecida? Ele vai levar a identidade, ele vai levar o título e um documento oficial com foto, certo? Como era antes, né? Antes de haver biometria, quando a gente havia dúvidas sobre a nossa identidade, a gente levava um título e um documento oficial com foto. Pode ser carteira de motorista, identidade, carteira de trabalho, carteira profissional emitida pelos órgãos federais, CRM, CRC, Conselho Federal de Educação Física, enfim. Qualquer documento oficial com foto com validade legal. Carteira de estudante, pode? Não pode, certo? Carteira de estudante não é documento oficial com foto para fins de comprovação da identidade. Beleza, professor, beleza. Também é possível que os dados biográficos e biométricos que compõem o cadastro eleitoral possam ser atualizados mediante a inclusão ou alteração de informações oriundas de bancos de dados geridos por outros órgãos públicos, inclusive o Banco de Dados da Identificação Civil Nacional. Para que isso aconteça, né, é preciso que haja aquele convênio que eu falei, né? Os dados do cadastro, eles podem ser atualizados por dados que já estão em outros bancos. Inclusive, isso acontece, certo? O Banco de Dados da Justiça Eleitoral, ele se comunica com bancos de dados da Receita Federal, da Polícia Federal, do DETRAN, por meio de convênios que são firmados entre os órgãos de cúpula, né, do Poder Judiciário Eleitoral, ou seja, do TSE, e dos demais órgãos da administração pública. Já houve convênios, por exemplo, entre o TSE e o INSS, de modo que quando alguém morria, o INSS às vezes sabia primeiro do que o TRE. E o INSS mesmo, quando lançava lá no sistema deles a morte da pessoa, aquela morte repercutia no cadastro eleitoral e o título era cancelado. Foi disso que foi essa dúvida que eu tive. Então, por interesse, há esse convênio sim, né? É possível se fazer esses convênios. Atualmente, não há nenhum convênio entre o TSE e o INSS, mas já houve, certo? Já houve. E há convênios, eu sei de alguns, por exemplo, entre o TRE, os TSEs e a Receita Federal, eu sei que tem, por exemplo. Entre o TSE e os DETRANs, eu sei que tem. De vez em quando, o TSE faz convênios permitindo essa comunicação entre esses bancos de dados
Qual é o objetivo principal, pessoal? É evitar fraudes, né? Evitar fraudes, que a pessoa tenha vários documentos, vários CPFs, vários títulos, porque você tendo vários títulos e vários CPFs, você consegue abrir muitas contas em banco, consegue extrair cartões de crédito, aí dar calote no sistema bancário, dar calote nas pessoas. No final, o motivo muito importante para isso é evitar fraudes, certo? Por isso, a possibilidade de comunicação entre esses bancos de dados. Esse aproveitamento de informações biométricas existentes em órgãos federais, estaduais e municipais somente será feito se houver equivalência na padronização dos dados coletados. São as condições que a lei prevê para que haja esse convênio, certo? Ou seja, se houver equivalência na padronização dos dados coletados e a data de coleta dos dados importados for posterior à dos dados existentes no cadastro eleitoral. Então, só vai haver atualização do nosso banco de dados da Justiça Eleitoral se a Justiça Eleitoral tiver um convênio com o Detran, né? Se a operação daquele cidadão no Detran for posterior à operação que ele fez no cadastro eleitoral. E se houver compatibilidade, padronização dos arquivos biométricos. Certo? Beleza, professor, beleza. Show de bola. Além disso, meus amigos, poderão ser coletadas, conforme acima indicado, informações relativas a endereços, certo? Todavia, sua utilização para fins de fixação ou alteração do domicílio eleitoral dependerá sempre de expressa indicação do eleitor, né? Ou seja, se por acaso o eleitor se mudou de um local para outro, né? Aí ele foi lá no Detran. Foi lá no Detran, se mudou para Brasília, passou no TSE, saiu de João Pessoa, foi lá para Brasília. Aí ele chegou em Brasília, fez uma carteira nacional de habilitação nova e já deu como endereço o seu endereço em Brasília. Ele morava em João Pessoa. É possível fazer a atualização do endereço dele no cadastro eleitoral? É possível, certo? Porque ele fez o título quando ele tinha 18 anos. E ele não procurou o cartório lá em Brasília, ele só procurou o Detran. Então, é possível fazer uma atualização desse endereço? É possível, desde que o eleitor expressamente indique que deseja que essa comunicação do novo endereço seja repercutida, ou seja replicada, né? Além do banco do Detran, para o banco, por exemplo, do TSE. É possível. Certo? Beleza, professor, beleza. É permitido ainda que o Tribunal Superior firme acordos de cooperação com entidades públicas e privadas, visando a ampliação da transferência ou aproveitamento de dados biométricos, né? Então, a gente percebe que há um movimento, né? Há um movimento tecnológico no sentido de haver uma atualização constante do cadastro eleitoral e da comunicação entre os cadastros dos vários órgãos públicos federais, inclusive com permissão para comunicação entre órgãos públicos e órgãos privados, tudo mediante convênio do TSE. E o objetivo principal, né, é fazer com que o Estado brasileiro tenha as informações do seu povo, né? Alguns têm medo disso. Eu já vi atender uma pessoa, uma vez uma senhora, ela disse assim, professor não, senhor, eu não quero fazer meu título, dar meus dados para vocês não, porque isso aí é a marca da besta, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. Uma vez eu ouvi, não, senhora, isso aqui é para isso, eu fui explicar a ela, né? Ela tinha um pouco de temor, né? Isso está escrito no Apocalipse, isso é a marca da besta, estão querendo marcar a gente com números e tal. Eu disse, não, tenha calma. Aí eu fui explicando devagarinho a ela, ela acabou cedendo, certo? Mas existem aí essas questões, essas teorias da conspiração. De fato, né? O Estado acaba tendo muitas informações nossas. Mas, veja, o Estado é a sociedade organizada. A gente vive nessa sociedade organizada. E o Estado ter essas informações, não por isso, vai permitir que ele abuse, né, dessas informações. Agora, o Estado, com essas informações,
tem que respeitar os meus direitos fundamentais, está lá no artigo 5º, a minha intimidade, a minha privacidade, o meu direito de ir e vir, a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de exercer atividade política, a minha liberdade de consciência. Isso o Estado tem que garantir. Mas ele precisa dos dados da sociedade para ele poder criar as políticas públicas que vão reger essa sociedade, né? Precisa ter esses dados, por exemplo, para poder ter um banco de dados com as digitais das pessoas e aqueles indivíduos criminosos que cometem crimes gravíssimos poderem, às vezes, ser identificados pela sua digital. Isso tem uma finalidade pública, né? De segurança pública, de ordem pública. Então, a gente não pode também ser tão assustado, né, diríamos assim, com o fato de o Estado ter nossos dados, né? Agora, o Estado tem que ter esses dados respeitando a lei, né? E respeitando os direitos fundamentais. Quando ele exorbitar, aí nós, cidadãos, vamos procurar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário garanta-nos, né, essas liberdades fundamentais que estão lá no artigo 5º. Beleza? Então, em resumo, né, o acesso às informações constantes do cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas ou por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que tratar do acesso a dados constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. Certo? Beleza, professor, beleza. Então, assim, o nosso banco de dados, cujo nome é Cadastro Eleitoral, ele é muito bom, certo? Pode haver comunicação entre os nossos bancos de dados do eleitoral com outros bancos de dados. Essas informações podem ser acessadas desde que respeitadas a Lei Geral de Proteção de Dados e que haja requisições formais ou convênios entre o Tribunal Superior Eleitoral e outros órgãos públicos ou entre o Tribunal Superior Eleitoral e entidades privadas que diríamos assim, se obriguem, né, por meio desse termo de cooperação, a garantir o sigilo dos dados que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados nos dá, certo? Então, não é um acesso amplo e restrito para qualquer um, não, né? Doutora Lucivânia vai ligar para mim, olha, eu estou precisando que você me dê o dado de fulana de tal. Eu não vou poder dizer, dona Lucivânia, não posso não, isso é para que fim? Vamos formalizar isso aqui. A senhora pede uma autorização judicial para que justifique o motivo, para que o juiz aprecie se pode lhe dar ou não aquele dado. Existe para fim de proteção da intimidade, né, e dos dados dos eleitores, uma certa solenidade, diríamos assim, para se obter tais informações. E mais, olha, eu sou servidor da Justiça Eleitoral. Toda hora que eu acesso o dado de alguém, fica registrado lá no meu log que eu acessei. Então, se por acaso, em algum momento, vazar algum dado do eleitor, né, e esse dado vazado, né, prejudicar o eleitor, e se souber que fui eu que vazei, eu posso ser responsabilizado, porque todos os meus acessos ao cadastro eleitoral ficam registrados, o dia, a hora, em arquivos de log. Então, é seguro, né? Se eu for usar para fins ilegais, a minha permissão que eu tenho como chefe de cartório, servidor da Justiça Eleitoral, e eu usar para fins outros que não os eminentemente republicanos e legais, eu posso ser sancionado criminalmente, penalmente, administrativamente e civilmente. Tá certo? Doutora Carol, pode perguntar. Mas quem lida na política da assistência que só quem usa a política da assistência é quem sabe mais, porque as outras políticas, né, não cada um tem seus afazeres, né? Mas quem tem acesso a esses dados também só tem acesso a esses dados a partir de um cadastro pessoal. E com senha, é isso? Assim, eu falo porque eu sou política da assistência e tem o CAD único, que é o cadastro único. Então, assim, quando eu questionei, vou falar novamente, essa questão do convênio, né, do acesso de uma política contribuir com a outra, foi nessa questão que a gente faz muito com o INSS, de cruzar dados, de complementar dados,
porque a gente está falando aqui, claro, da justiça eleitoral e tal, não sei o quê, mas nas outras políticas públicas que exercem essa questão e têm esses dados, é muito, muito parecido para quem é trabalhador do cadastramento único. Se eu não me engano, Isabel é trabalhadora de um equipamento do CRAS, né, Isabel? E existe toda essa segurança também, né, em relação a outras políticas, não só INSS ou polícia, claro que existem os dados de personalíssimo não, mas de detalhes mais... sigilosos, né? Exatamente. Então, isso acontece também na política de assistência. Perfeito. Sim, eu trabalho... Obrigada. Eu trabalho em CRAS, né? Na parte administrativa, que a minha formação acadêmica é administração, e a gente precisa de login e senha para acessar todos os dados que a gente precisa trabalhar, né? E tudo fica registrado. Perfeitamente. Esses acessos a esses vários bancos de dados do setor público são instrumentos de trabalho que nós, servidores, que vocês já são servidores, pelo que eu estou vendo, ou então prestam serviços públicos, temos que ter acesso para trabalhar. Mas o cuidado que nós temos que ter é no sentido de não divulgar essas informações para terceiros, né? Não utilizar o banco de dados para fins particulares, e sim para fins profissionais e públicos, porque qualquer desvirtuamento do acesso a esses bancos de dados pode criar responsabilização para o servidor e penal, inclusive, né? Tem a ver com a questão de ética, tem a ver com a questão de controle de acesso, porque você, toda vida que acessa, fica lá registrado, já que você teve que ter login e senha. Então, os nossos dados, inclusive, a nossa Constituição foi alterada recentemente e colocada nela mais um inciso, eu vou interromper aqui o compartilhamento, e colocada nela mais um inciso, no artigo 5º, que mira proteger essa questão dos dados dos indivíduos, porque os dados hoje em dia é um motivo de riqueza, tá certo? Emenda de 2015 falou o seguinte, ó, eu vou até compartilhar com vocês, pode cair na prova de vocês de concurso, porque é uma inovação constitucional, certo? A Constituição foi alterada agora em 2022 e foi inserida uma nova garantia fundamental na nossa Constituição, que diz que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, o acesso que cada um de nós tem, vocês como funcionários, né, de outros setores, eu como servidor da Justiça Eleitoral, é um acesso controlado por meio de senha, com registro, e não pode ser utilizado de forma a desvirtuar e desrespeitar essa garantia fundamental aí, colocada no artigo 5º, portanto, cláusula pétrea, a partir de agora, né? Beleza, pessoal? Então, dito isso, nós estamos agora, já são 10 horas, vamos encerrar nossa aula por hoje. Eu queria dizer que foi um prazer estar com vocês, tá certo? Nós nos encontraremos na semana que vem, vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? E vamos tentar vencer esse capítulo 8, inclusive ao final dele temos alguns exercícios, e espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês, tenha lhes trazido informações relevantes, e certamente esse assunto vai cair na prova. Lembrando que a aula sozinha não é completa, né? É preciso que o aluno também depois leia essa resolução do TSE para que assimile, né, o texto normativo da resolução, porque normalmente nas provas, nas questões, cai o próprio texto da resolução. Tá bom? Então, meus amigos, um abraço, minhas amigas, um abraço, uma boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês. Valeu, bom final de semana, até a próxima. Valeu!